também vivia nas trevas. Assim como o mundo vive nas trevas. Mas quando se invoca Jesus como Senhor, como Salvador, Deus nos liberta e saímos do império das trevas e passamos agora para o reino do Filho do seu amor. Amém? Essa obra é Deus que faz na pessoa de Jesus. É por isso que ele declarou: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O inimigo, ele vai fazer de tudo e um pouco mais para que as pessoas não deem ouvido à palavra. O inimigo vai fazer de tudo e um pouco mais para que a palavra não tenha credibilidade, porque ele sabe que a palavra transforma, que a palavra tem poder, que a palavra é eficaz, que a palavra é viva. Ele sabe disso e ele vai procurar tirar a credibilidade da palavra. E a gente vê até em nosso meio, quando eu digo em nosso meio, alguns que se declaram evangélicos, alguns que se declaram cristãos, estão de encontro com a palavra. Olha que coisa interessante. Mas Jesus nos revela: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Olha que bênção. E aí Jesus agora chega onde eu quero nessa noite meditar com vocês de uma maneira mais profunda. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A missão da igreja é pregar. A missão nossa é falar. A missão da igreja é pregar a palavra. É como Paulo diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Porque haveria de chegar o tempo, e eu acredito que nós estamos já vivendo ele, que muitos não suportariam a palavra. Muitos não suportariam a palavra. Por isso a gente tem que aproveitar o tempo que tiver, a oportunidade que tiver, e pregar a palavra. Talvez em breve, talvez em alguns momentos, em alguns dias, a gente não possa nem sequer ler a palavra fora da igreja. Talvez, tomara que isso não aconteça. Tomara que a gente tenha a liberdade de pregar, de falar de Jesus com total liberdade para o seu louvor e para a sua glória. Mas acontece que muitos não querem ouvir, mas Jesus já deixou aqui revelado uma grande revelação. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, tem problema. Ninguém vai crer a pulso. Ninguém vai crer obrigado. Não tem problema não, ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas vai ser obrigado um dia a comparecer diante do Senhor. E quando comparecer diante do Senhor, ele vai ter uma surpresa muito grande. Uma surpresa muito grande. A palavra que muitos não acreditaram. A palavra que muitos não deram crédito. A palavra que muitos desprezaram. A palavra que muitos não valorizaram. É justamente ela que vai julgar. Escutem com atenção. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A missão de Jesus não foi condenar ninguém, não foi julgar ninguém. A missão de Jesus foi salvar. Ele é o Salvador. Amém? Ele é aquele que salva, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que transforma, ele é aquele que dá vida e vida em abundância. Foi essa a sua missão. Eu vim para salvar o que estava perdido. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim condenar. Condenado, já estávamos. Perdidos, já estávamos. Sem Jesus, estão perdidos. Quem não tiver Jesus, está perdido. Não tem salvação, não tem como escapar. A primeira mensagem de Pedro, ele disse: abaixo dos céus, não tem outro nome que possa nos salvar, só Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não tem outro que possa nos salvar, só Jesus. Amém? Agora, como é que se crê em Jesus? É um detalhe que a gente não pode deixar de levar em consideração. Crer em Jesus não é acreditar na sua existência, porque se fosse assim, o Brasil seria mais de 80% salvo. Crer em Jesus, ele revela neste evangelho, no capítulo 17, no versículo 20: Pai, eu te peço, não só por estes, os que estavam ali com ele na ocasião, eu te peço por todos aqueles que haverão de crer em mim, mediante a tua palavra. Eu vou pedir, coloque na tela esse, Evangelho de João 17, 20. E eu quero que você preste atenção. O segredo de crer em Jesus
é justamente esse: crer nele através da sua palavra. Observa com carinho: não rogo somente por estes, os que estavam com ele naquela ocasião ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Crer em Jesus e não crer na sua palavra tem valor nenhum. Crer em Jesus e não crer na sua palavra tem valor nenhum, tem importância nenhuma. Para crer em Jesus, a prova é crer na sua palavra. Que compromisso você tem com a palavra do Senhor? Qual é o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Porque crer em Jesus, muitos creem, e eu vou até te mostrar aqui, se você tiver com a Bíblia aberta aí, em João 12, observe o versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha, muitos creram nele, muitos acreditavam nele, mas não assumiam um compromisso, não tinha coragem de assumir um compromisso, não tinha vergonha dele, não tinha vergonha da sua palavra. Jesus disse em certa ocasião, ficou registrado: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na minha glória. Olha que coisa séria. Então, dizer que acredita e não procurar pôr em prática a palavra do Senhor, e não acreditar na palavra do Senhor, será que tem alguma validade? Será que vale alguma coisa? Observe a palavra de Jesus. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus veio com essa missão: salvar o mundo, salvar os pecadores, salvar as pessoas. Mas para isso tem que crer nele, tem que acreditar na sua palavra. É a condição que existe. Foi Deus quem propôs, não tem outro meio, não tem outra maneira. Se tivesse, Jesus não teria nem morrido. Se tivesse outra maneira de ser salvo, Jesus não teria nem morrido, porque ele disse ao Pai em oração: Pai, se possível de mim, passa. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Ele orou 3 vezes. Em outras palavras, se tiver outro meio de salvar, que eu não passe pelo que eu vou passar. Mas ele teve que passar, porque não tinha outra opção, não tinha outro meio. A única maneira de salvar é através de Jesus. A única maneira de ser salvo é através de Jesus. Amém? No versículo 48, Jesus diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. E agora? Agora chegou o momento da verdade. Vai ter o último dia. E esse último dia não é o último dia da minha vida, não é o último dia da sua vida. Vai ter o último dia que o Senhor assim o chama, quando todos que já morreram, todos que estiverem vivos, todo ser humano vai ouvir a voz de Jesus, vão ressuscitar os mortos, vão comparecer diante dele e vão ser julgados. Talvez um dia você já enfrentou um juízo humano, esteve diante de um juiz, e o juiz, ele vai julgar de acordo com a lei. Se ele for um juiz coerente, ele vai julgar de acordo com a lei, de acordo com o que ele tem em suas mãos. Ele não vai fugir dali, porque ele é sujeito àquela lei, àquela norma, aquele preceito. Com Jesus não vai ser diferente. Ele foi instituído por Deus como o juiz, como aquele que vai julgar. Hoje, Jesus é o Salvador de todo aquele que o invoca como Senhor, como Salvador. Hoje, ele é o advogado diante de Deus, intercedendo em nosso favor, em favor daqueles que o aceitam como Senhor, como Salvador. Mas ele foi instituído por Deus como juiz. Atos 17, 30 e 31, nos revela que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão,
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Precisa perguntar quem é ele? Todo mundo sabe. Como é o nome dele? Jesus. Todo mundo sabe que é ele. Então ele foi constituído por Deus juiz. Mas ele não está exercendo ainda essa função. Mas ele vai exercer no último dia, quando todos estiverem diante dele. Quando todos estiverem diante dele, ele será o juiz. E o juiz não usa de misericórdia. O juiz usa a lei. O juiz usa o que está escrito. E quer que vai ser julgado. Jesus, não pense que vai ser parecido àquele filme do Alto da Compadecida, não. Quem vai abrir é a palavra. A palavra será aberta. E aqui está registrado. Quem me rejeita? Quem me rejeita? Como é que rejeita Jesus? E não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia.